Vamos dar início à nossa palestra do domingo de hoje. Pedir à nossa irmã para abrir uma página e vamos ouvir essas palavras para iniciarmos um pouquinho a nossa harmonização. O livro é Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A lição é 112, Ciência e Temperança. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Palavras, está em 2 Pedro 1:6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Só um momentinho. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa ter temperança a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis no êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, irmãos, após essa leitura que já nos trouxe reflexões muito importantes, né, para a nossa vida, eu convido a todos agora a fecharmos nossos olhos físicos e expandirmos a nossa visão espiritual. Vamos trazer para a nossa tela mental a imagem meiga e doce do nosso Mestre Jesus. E vamos conversar com Deus. Pai de infinita bondade e amor, obrigada por esse momento. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, juntos, em busca do melhor para todos nós, o melhor para o mundo, o melhor para nossos irmãos de humanidade. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, que chegou aqui muito antes de nós, juntos com nosso mentor, querido Frei Fabiano de Cristo, e prepararam esse ambiente para nós. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por Teus ensinamentos, por podermos segui-los,
por podermos estar aqui junto a Ti nesse momento para recebermos aquilo que de melhor tens para nós. Te pedimos, Senhor, que envolva a nossa irmã Nádia, que fará o uso da palavra, que trouxe e preparou essa palestra com muito amor e muito carinho para todos nós. Envolva em Tuas bênçãos, inspira a trazer aquela palavra necessária a cada coração aqui presente. E assim, Mestre Jesus, gratos, felizes por esse momento, pedimos a Tua permissão para darmos início à palestra da manhã de hoje. Graças a Deus. E a nossa irmã hoje, que está aqui, é a Nádia Castro, do CELV, né? E ela nos fará a facilitação do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, destinação da terra e causas das misérias humanas. Então, querida, muito obrigada pela presença. Tão bom, não tá? Eu ficaria não vai amanhã ficar toda. melhor. Eu ficaria a manhã toda ouvindo essa irmã. Olha, estava aqui viajando. Assim, você falando e eu lá viajando. Seja muito bem-vinda, tá? Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada, eu também. Bom dia a todos. Muita paz a todos nós. Antes da gente... A gente vai começar esse nosso estudo, essa nossa conversa, com um vídeo sobre o tema de hoje, só para a gente entender um pouquinho mais essa questão, quando Cristo fala, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Mas a gente vai... olha, isso aqui é um bando de herói, porque eu não sei mexer em nada disso. Pouca coisa eu sei fazer. Mas vamos lá. Vamos ouvir, então, essa mensagem linda. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de haver na terra tanta maldade e paixões negativas, tantas misérias e enfermidades de todo tipo. Daí alguns concluem que a espécie humana é uma coisa triste. Esse julgamento decorre do ponto de vista limitado de onde a pessoa se situa e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana significa todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de uma aldeia em relação à população de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena não tem nada de espantoso, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza daqueles que a habitam. Nós faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se os julgássemos pela população de seus bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa penitenciária, vemos todas as torpezas, todos os vícios.
nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e sofredores. Pois bem, imaginemos a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um país insalubre, pois ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E então compreenderemos por que as aflições sobrepujam as alegrias, já que não se manda para o hospital quem está com boa saúde, nem para as casas de correção quem não fez o mal. E nem os hospitais, nem as detenções são lugares de delícias. Ora, da mesma forma como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, a humanidade inteira também não está na Terra. Da mesma forma que a pessoa sai do hospital quando se cura e sai da prisão quando cumpre a pena, o homem troca a Terra por mundos mais felizes quando se cura de suas enfermidades morais. É sobre isso que a gente vai conversar, né? Então, que a gente ouve muito, principalmente nós, os mais idosos, né? A gente fala entre si, né? Assim, essa terra não tem mais jeito, não, gente. É muita maldade, é muita ruindade. Isso aqui não tem mais jeito, não. O mundo está acabando, não é isso que a gente ouve? Isso aí é sinal dos tempos. Sinal de que está tudo no final. Mas, desculpa, viu, gente? Esse tempinho mexe logo com a alergia. Mas aí vem um mestre e diz para a gente assim, há muitas moradas na casa de meu pai. O que ele quis dizer com isso? E aí vem a doutrina espírita, através de Kardec, os espíritos que o auxiliaram, né, fala da destinação da Terra, das causas das misérias humanas, acabando com esse preconceito que a gente tem de que na Terra só habitam pessoas muito ruins, que a maldade impera. A maldade, por enquanto, está imperando. Mas por quê? Por que isso acontece? E é isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Vamos lá. Isso. Eu vou começar aqui contando para vocês uma historinha mineira que diz assim, olha, um empresário foi para o interior de Minas para comprar uma pequena fazenda, um pequeno sítio. Dali ele aumentaria os alqueires para fazer plantação, porque ele queria comprar aquilo ali para plantar, vender para o seu sustento e da família. E aí, ele andando na cidadezinha, ele parou assim numa casinha, tinha uma pessoa, um senhor na porta, né, no portão. Ele perguntou, meu amigo, bom dia, eu quero tirar uma dúvida, aproveitar e falar aqui com o senhor sobre essa terra tão bonita aqui desse lugar, né? Queria tirar uma dúvida, porque eu estou precisando fazer plantação. Eu queria saber, aqui dá abóbora? Não, dá não. Dá batata? Não, dá não. Ué, tem certeza? Não, senhor, não dá não. Dá milho? Não. Tomate? Não, dá não. Quiabo? Não dá nada, dá não. Ué, mas o senhor está me dizendo, então, a terra é ruim? Ela não dá nada? Não tem um legume, uma verdura que a gente consiga plantar? Se plantar, dá. E é exatamente em cima dessa historinha mineira que a gente vai conversar hoje. Porque a terra a gente tem. Opa, passou. Ih, não está entrando. Oba. Tenta ir no... Não, está indo direto. Não, volta. Volta. Não está indo.
Não, vamos lá então. Bom, Emmanuel diz para a gente que nós somos... É porque a gente... Isso. Aqui, ó. Emmanuel, vamos deixar assim. Emmanuel diz para a gente que nós residimos no universo em condomínio com Deus. Então, nós somos condôminos de Deus. O universo é de Deus, mas nós moramos em sistema de condomínio. Por quê? Ele explica. Deus é vizinho, quer dizer que ele está pertinho da gente, mas, ao mesmo tempo, ele é dono. Tá? Ele dá a vida, dá o corpo, dá as relações afetivas e concede as oportunidades. Significa, no meio dessa plantação aqui, né, como diz o mineiro, dessa plantação toda, significa que Deus entrega a semente, dá a água, dá a terra, dá o arado, mas alguém tem que plantar. E é aí que a gente se confunde na hora da plantação. E é aí que a gente se enrola todo, dos pés à cabeça. Mas por que a gente se enrola, Nádia? Aqui, Emmanuel ainda diz que, nesse plantio, a maior parte incumbe a Deus. Vejam bem, ele dá tudo. Ele dá tudo. Entrega-se na mão da gente. Toma, vai, cuida. Mas uma parte nos diz respeito. Que parte é essa? São as obras. Como que eu planto? O que eu cultivo? Que semente que eu estou trazendo para esse solo? Será que eu estou cuidando do solo? Ou eu estou só comprando a semente, investindo, mas não cuido do solo? Que solo é esse? Onde está o solo de Deus? Essas reflexões a gente precisa fazer diariamente, só que às vezes a gente pula dela. Dá muito trabalho refletir, né? Muita gente vive aí nessa correria, nesse... Não tem que ir trabalhar, não tem que... Calma, respira, conversa com Deus. Pede para Ele te mostrar onde está o melhor solo. Porque muitas das vezes a gente investe na vida da gente em coisas que a gente não tem a menor afinidade, a menor sintonia. Se a gente não tem afinidade, se a gente não tem sintonia, provavelmente não foi uma área que você escolheu antes de voltar. Então, você está saindo, né, de um caminho que já estava escolhido. Mas, como temos o livre-arbítrio, se mudou de caminho, faz direito. Faz direito. É o que o Emmanuel fala com relação às nossas obras. Vamos lá. Aí a gente vê o texto evangélico, né? Olha que bonito quando Jesus fala, João escreve, está lá no Evangelho de João, vamos ver, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Cara, quando você vê Jesus falando uma coisa dessa, como não ter fé? Quando ele diz que para o nosso coração não se turbar, o que ele fala? Que exatamente, se fosse para a gente ficar nervoso, preocupado com o futuro, ele viria e avisaria, ele mesmo já avisaria, porque ele é o nosso mestre. Se ele... Aí, pode deixar aí, pode deixar. Se ele já veio, se ele já fez, se ele já ensinou, a dificuldade ainda está em nós, porque a gente não pensa nisso, nessa simplicidade no mestre. Calma, respira, é como se ele falasse para a gente, respira, vai, devagar, calma, não se turbe o vosso coração. Aí cai por terra aquela história de que o mundo está pior a cada dia. Cai por terra. Oi, foi. Se o mestre fala para a gente que é para ter calma e que
A calma está justificada, que se fosse coisa pior, ele já teria dito. Como ele não disse, então a gente tem uma calma bem raciocinada, né, não? Como diz Kardec, a fé é raciocinada, tá? Vamos lá. Aí a gente vai lá no Evangelho, que um dos temas de hoje, que é o item 6, muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Só que aí Kardec fala de uma fé, que nem a gente falou agora, por isso a gente reflete. Se alguns acham que a humanidade está no final dos tempos, como que Kardec fala que a fé pode ser encarada frente a frente à razão em todas as etapas? Então, ele fala de uma ideia que é de vida longa, de vida futura, e que a fé vai nos sustentar. Aí vamos refletir. Aí não entra, aí tem que ir lá, não está indo, não. Não está indo, não. Aí a gente vai refletir. Poxa, mas quem nós somos? Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual o nosso papel? Quem é que acha que o planeta Terra é o único planeta nesse universo? Quem acha? Ninguém, né, gente? Porque a doutrina espírita já ensinou. Que a gente vem de algum lugar. Quem vem de algum lugar, né? A gente olha aquele bebezinho, nem imagina a história milenar que aquele bebezinho traz enquanto espírito, né? Quando vai lá na maternidade, nasceu, ó, é um espírito, tá? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso papel nisso tudo? Então, pode passar, minha irmã. Eu vou contar aqui para vocês a história de Capela. Quem é que já leu o livro Caminho da Luz? Nossa, é maravilhoso. Quem não leu, pega um tempinho à noite, lê cada paginazinha, sabe? Que é a nossa história, a história da humanidade aqui no planeta Terra. Existe uma capela. Isso aí é uma reflexão de Emmanuel, nesse livro, foi psicografado pelo Chico. A estrela mais brilhante da constelação de Cocheiro. Depois a gente vai aumentar para vocês verem que aqui é uma constelação, tá? Quer dizer, várias estrelas que formam ali uma constelação. Ela acompanhou os diversos mundos pela trajetória evolutiva. Quase todos os mundos se purificaram física e moralmente. Quase todos os mundos desse sistema conseguiram evoluir, mas Capela era uma estrela onde o povo não queria evoluir, muito resistente. Milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Não é que em Capela só existisse o mal, não. Em Capela existia o bem. E existiam espíritos evoluidíssimos intelectualmente. O intelecto, a inteligência, o conhecimento estava lá em cima, mas moralmente estava lá embaixo. Tá? Uma grande parte. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, decidiram localizar aquelas entidades pertinazes no crime aqui na Terra. Olha que presente para o planeta Terra e para Jesus. Jesus foi lá e falou, pega esse povo todo que está renitente, resistente, vamos mandar lá para a Terra. Mas, Senhor, para a Terra, né? Logo para a Terra? Por que não mandaram eles para outro lugar? Ou somos nós, hein? A gente está falando de nós mesmos. Não está falando do outro, não. Do próximo, não. A gente está falando da gente, tá? Vamos lá. Pode. Para que eles viriam para a Terra? Na Terra, eles aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração.
coração, sentimento, amor, para ajudar o intelecto para um caminho de reforma moral, né? E impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Isso a nível evolutivo, tá, gente? Com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. O que a gente quer dizer com isso? O que Emmanuel quis dizer com isso? A cada planeta que Deus, nosso Pai, cria e povoa e traz toda a sua criação, há ali um fluido, uma energia, né? Um magnetismo que é daquele planeta. Então, quando a gente vê a Terra nesse burburinho, nessa turbulência, a gente está emitindo fluidos que ou podem cooperar para continuar a turbulência, ou podem cooperar para diminuir essa turbulência. Então, o que Emmanuel fala aqui é que aqueles espíritos degradados, quer dizer, que foram retirados de capela, isso não quer dizer que a espiritualidade saiu matando todo mundo, não. Não é isso, tá, gente? A cada vez que esses espíritos desencarnavam, quando eles iam reencarnar, chega, você não pode mais lá para lá, não, porque capela precisa evoluir e você não quer evoluir. Então, vou te mandar para um planeta inferior. Nós aqui, tá? Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde haviam localizado as tribos e famílias primitivas, estabelecendo os fatores definitivos na história etnológica dos seres. Então, vai para a Terra. Gente, lembram-se no começo? Que população tinha aqui? Primitivos. Índios. Não era? Selvagens. Esses espíritos vieram cheios de tecnologia, cheios de ensinamento, cheios de intelectualidade, e reencarnaram ali, em meio a essas comunidades que ainda não tinham desenvolvido a intelectualidade. E passaram todo o seu ensinamento no dia a dia para todos nós que estávamos no estado de primitividade. Pode passar. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de expiamentos, sofrimentos, né? Sofrimentos expiatórios. Quer dizer o quê? O que Emmanuel quer dizer? Esses espíritos vieram ao planeta Terra, fizeram a sua missão, mas nem todos voltaram lá para a capela ou para um planeta no sistema de cocheiro que fosse no mesmo nível. Nem todos. Onde estão eles? Nós aqui. Não conseguimos o passaporte para voltar para lá, ainda não, tá? Esse passaporte a gente ainda não conseguiu. Porque outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude de seu elevado passivo de débitos clamorosos. A gente fica imaginando, lá na frente a gente vai ver, por que esses espíritos se perderam? O que será que perturbou a missão deles? Porque eles já foram separados, gente, do planeta que viviam, da família. Imagina, meu coração fica partido quando eu lembro que, de repente, dependendo das minhas obras, eu não vou poder reencarnar aqui de novo, perto da minha família, das minhas netas, dos meus filhos. Meu Deus, eu tenho que melhorar, porque eu não quero ser degradada, não. Eu quero voltar para o planeta Terra. Olha aqui, ó. Chega aqui, a gente se enrola. A gente não cumpre o que é o bem, o que é a verdade. E aí o que acontece? A gente se perde e adquire um passivo de débitos. Aí
a gente fica naquela história, eu preciso reencarnar para melhorar isso. Aí a gente vem e reencarna, não melhora nada. Aí vai. Então, é preciso que a gente dê um basta em algumas coisas e, como diz aí a modernidade, dá um up, né? Dá um up, dá uma melhora aí, faz alguma coisa por você, né? Importante considerar, como disse lá no nosso vídeo de abertura, na Terra não está a humanidade toda, apenas uma fração. Tá? A espécie humana abrange todos os dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, temos o planeta Terra, temos outros planetas, temos outros sistemas solares. A grandiosidade da criação divina é algo assim que a gente não tem como explicar. Há inúmeras casas, há inúmeras moradas. Tá? A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, levando em consideração a natureza dos que a habitam. Aí a gente vai falar sobre um pouquinho de responsabilidades. Olha aqui os sistemas solares, os planetas. A gente fica ali girando e a gente não percebe, não pensa que lá naquela estrelinha que a gente está vendo, pode ter vida, tem gente igual a mim. Será que estudam Kardec? Será que falam de Jesus? Como será a vida lá? Quem sabe um dia eu consiga ir para lá? Uma estrela, um outro planeta, uma vida melhor. O que me garante essa? É difícil, porque a gente precisa se elevar, né? A gente lembra de Bezerra de Menezes, que preferiu continuar nos ajudando do que melhorar e ir para um outro sistema, um outro planeta, né? Todos sabem dessa história. Enquanto isso, a gente está aqui preocupado em mudar rápido, sair do bolo. Mas enquanto tiver um sofrimento na Terra, eu não saio do bolo. Enquanto tiver uma pessoa necessitada, enquanto tiver uma pessoa precisando do amparo espiritual e material, eu não saio do bolo. Por isso que o Dr. Bezerra preferiu ficar, porque ele se sentia compadecido de como nós estávamos e nos comportávamos. Qual a finalidade, então, da gente estar na Terra? É o quê? É para evoluir ou é só para vir a passeio? Evoluir, né? Evoluir, a gente precisa evoluir. Ninguém veio aqui para passear nem brincar. Por que são marcantes ainda as misérias humanas? Mas, Nádia, eu não faço tanto mal. Eu não sou uma pessoa tão má, Nádia. A gente escuta muito isso. Eu não mereço isso que eu estou passando, eu não mereço viver isso. Eu não quero passar por isso. Meu irmão, minha irmã, a gente não lembra o que a gente fez anteriormente. E se a gente está aqui nesse mundo, é porque a gente merece. É porque a gente precisa. Não é? Nossa, se lembrasse, seria um desacerto muito grande, né? A humanidade passa pelos instantes de regeneração. E, olha, esses são os piores instantes. Digo com firmeza para vocês. Por quê? Porque toda espiritualidade inferior não quer a evolução. Todos aqueles irmãos, companheiros, ignorantes das verdades de Jesus, que estão aqui ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, instaurando perturbações e conflitos, a eles não interessa que o bem prevaleça. O que eles fazem? Eles vão... Onde que a gente é atacado? Na mente. A incute na gente pensamentos de negatividade, pensamentos de raiva, de desgosto, de vingança. E a gente cai que nem um patinho na lagoa. Acreditem, há espíritas que ainda defendem a pena de morte. Ai, que horror. Para e pensa. Quando você vê aí nas redes sociais um companheiro, um irmão que assaltou o outro, que fez uma maldade, aí vem o outro e pá, pá, pá.
que bom, graças a Deus. -1. Então, tem pouca diferença entre desejar a pena de morte e ficar feliz quando alguém tira a vida do outro. Só quem tira a vida é Deus. E se aquele tirou, a prestação de contas é entre ele e Deus. Lembram de Madre Teresa de Calcutá? No final de tudo, isso é uma frase dela, no final de tudo, você entende que tudo é entre você e Deus. Então, não adianta a gente se arvorar de justiceiro, porque essa não é a nossa missão. É momento de brandura e mansidão. O planeta está sendo palco das últimas reencarnações daqueles que insistem em resistir ao chamado do Senhor. São as últimas encarnações. Por isso que a gente pede, gente, acorda. Acorda. Abre os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Você será degradado, como os nossos irmãos de capela. A gente não pode perder esse vínculo de amor que a gente tem com a família, com os amigos. Seremos degradados se continuarmos resistindo ao chamado do Pai. Aos que são dados às atrocidades, contudo, não compreendem o estágio dos mais inferiores e, muitas vezes, pelas vias de fato, descem ao nível deles e sofrem mais ainda. Lembra que ainda agora eu falei o que pode ter acontecido com os irmãos de capela? O que hoje acontece com a gente aqui, ó. Exatamente isso aqui. A gente não compreende a inferioridade do estágio evolutivo dos nossos irmãos. A gente quer que eles estejam em alto grau evolutivo. Não, porque andar, né, eu já sou, né, sou espírita, sou do bem. Ou, se a gente está aqui com eles, é porque a gente precisa ajudá-los. Se eles estão aqui com a gente, é porque eles precisam da nossa ajuda. Isso é claro como a água. O problema é que, muitas das vezes, a gente desce ao nível deles, desce para a inferioridade, e aí a gente continua sofrendo. A gente está falando de causas das misérias humanas, tá? Escola de almas. Vocês já ouviram isso? Que a Terra é uma escola de almas? Já, né? A gente ouve muito isso. A Terra é uma escola de almas. Muita gente fica esperando o desencarne para poder se melhorar. Aí, quando chega lá no mundo espiritual, o mentor fala, aí você, mentor, eu não tive isso, não tive aquilo, não tive como melhorar. Ou, você teve. Raciocine, reflita. Você teve esse problema, você teve essa ausência, você teve essa falta, você teve esse desgaste, você teve esse conflito. Como você viveu isso? Volta. Vai lá, volta, faz tudo de novo. É isso, é isso. A Terra é uma escola de fraternidade e reparação. Como é que a gente faz com as crianças na evangelização? Não é? Como é que a gente ensina para os nossos filhos? Não faça isso. Vai lá, faz assim, porque é melhor. Chega uma fase da vida da criança, dos nossos filhos, que a gente já não consegue mais falar. Não faça. Eles já estão cheios de vontade. Mas por quê? Porque são espíritos, gente. São espíritos milenares. E aí a gente vai, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto avó, a gente vai orientando conforme a gente consegue. Chega uma hora que aquele espírito adquiriu a independência para o livre-arbítrio, para escolher. A gente não tem esse domínio. Nem é para isso que a gente veio, dominar o outro. Não é para isso, tá? Nela, na Terra, habitam espíritos ainda endividados com a providência divina. Ai, meu Deus, o senhor não está vendo isso. Mas, meu filho, você precisa pagar a sua dívida. Eu estou vendo, eu estou te dando a terra, eu estou te dando tudo. Deve ser assim que Deus conversa com a gente. Eu fico imaginando aqui com meus cabelinhos brancos, que essa deve ser a conversa do pai com a gente. Porque é assim que a gente fala com os nossos filhos. Ô, mãe, não sei o que. Meu filho, eu dei para você, por que você não fez? Trabalho de casa, então, é demais, né?
Mãe, por que você não fez trabalho de casa? Ah, mãe, mas eu comprei o livro, tem caderno, tem lápis, tem tudo. Por que você não fez? Exatamente assim que Deus faz com a gente, né? Bom, na Terra, esses espíritos, nós, encontram na Terra meios para se corrigir através do sofrimento regenerador e do esforço em domar suas más tendências. Olha lá Kardec assinando essa sentença ali. Como que a gente reconhece um homem de bem, né? Um bom espírita, um bom espírito. Quando a gente aprende a domar as más tendências. Porque esse ciclo ele precisa ser fechado, cortado. Vai e volta, erra a mesma coisa. Vai e volta, erra a mesma coisa. Vai e volta. Opa! Domina a sua má tendência. Ah, eu vou fazer um processo de hipnose para ver o que é pior em mim para eu melhorar. E precisa. É só você ver as suas escolhas. Escolheu isso, não deu certo. Opa! Escolheu alguma coisa que está longe daquilo que o mestre pregava. Opa! Quantas pessoas hoje estão desejosas de armamento, de guerra? A gente está vendo o sofrimento das pessoas lá, nas outras nações, e aqui na Terra todo mundo vamos para a guerra, vamos botar arma na rua, vamos fazer, desrespeitar. Não sei o quê. E algumas pessoas ainda aplaudem. Mas como se o Cristo veio exatamente para a ideia contrária? Como que a gente vai apoiar a tragédia, o sofrimento? Na realidade, a gente tem que mudar o rumo dessa prosa. Fazer algo que fale de amor, respeito, caridade. Aí você pergunta a essa pessoa assim, você quer arma para ajudar quem? Quer ajudar. Então, para que você quer arma? Porque a gente aprendeu que fora da caridade não há salvação. Achar que tirar a vida do outro é caridade é um erro gravíssimo. Talvez você seja, se faz essa opção, um degradado daqui a um tempo. Tá? E aqui estão as causas das misérias humanas. Nesse burburinho entre escolha, livre-arbítrio e dominar as más tendências, estão as nossas causas. A miséria humana foi ditada por Deus. Ou quando que um pai vai desejar e escrever isso para um filho? Nunca. Nunca. E aqui a gente vai falar, eu já estou em cima da hora, né? Tá. Já está terminando. Já. A gente vai falar um pouquinho sobre o fluido vital e a transição planetária. Lembram-se que eu falei para vocês que cada planeta tem um fluido característico de acordo. Aqui a gente vê uma representação, né, do que é essa questão do fluido. Tá? A gente tem o perispírito aqui e o espírito, essa bolinha vermelha ali. Isso é um símbolo, simbologia, tá, gente? Não é que o espírito seja isso. Nessa bolinha vermelha está o espírito. No entorno dele está o perispírito. Além do perispírito, nessa bolinha branca, está o corpo físico. Só que aqui, ó, em volta do espírito, está uma coisa chamada princípio vital, fluido vital, que é aquilo que a gente produz. É aquilo que a gente encontra no universo, que Jesus vem e produziu para a gente junto com o Pai, e que a gente continua produzindo enquanto espírito. O que é o fluido vital? É uma variação do fluido cósmico universal. Cada universo tem o seu fluido, e cada planeta tem o seu, de acordo com os seus habitantes. Tá? Que serve de elo entre o espírito e a matéria, necessário para que exista vida. Nós somos isso aqui, ó, é porque a gente não é vidente. Nós somos exatamente isso aqui. A gente emana fluido
24 horas por dia. 24 horas por dia, tá? André Luiz esclarece que o fluido vital, que é uma energia magnética, constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. A vontade é magnânima. É magnânima. Há um fluido etéreo, isso Kardec diz, está na Revista Espírita, que enche o espaço e penetra os corpos. Olha lá. É como se nós estivéssemos todos mergulhados aqui num aquário. Lembram dos peixinhos do aquário? A gente fica exata. A situação é essa, o quadro e a cena é esse. Aí que fluido que eu estou gerando dentro de mim? Um bom, um ruim, um mediano? Em que aquário eu estou mergulhada? Porque se eu estou empobrecida fluidicamente, mas tenho a oportunidade de estar num aquário, onde pessoas ao meu redor estão cheias de fluidos benéficos, renovadores, o que pode acontecer comigo? Eu posso ser tocada, eu posso ser ajudada a transformar isso que está em mim, tá? Para me adaptar ao aquário. É assim que a gente está. A gente está sendo chamado para transformar o nosso fluido. Porque a Terra só vai mudar quando a gente mudar isso aqui, ó. O interior, o fluido, o espírito, né? O perispírito. Só assim que a Terra vai mudar, tá? Vamos lá. Haroldo Dutra, eu não vou ter tempo de ler, mas ele cita aqui rapidamente, no Congresso Espírita que teve, né, de Esperanças e Consolações, ele fala que a gente tem um cuidado muito grande com a mente, que a gente precisa ter um cuidado muito grande com a mente. E que ele estranhava qual o motivo de Joana de Ângeles ter se dedicado tanto à área da psicologia, da mente. Por que isso? Por que Deus e Jesus permitiram e acharam por bem que Joana viesse tratar desse tema, né? Os espíritos revelaram para Kardec quais seriam as características de um mundo de transição. Está em Obras Póstumas, tá? E nesse desenho, espíritos de vibração mais inferior seriam os dominadores desse momento, tá? Desse momento. Que no momento de transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva que eles se sentiriam ameaçados. É isso que está acontecendo. E eles correriam atrás da própria queda. E aí fica uma lição que Haroldo fala muito, que a gente precisa cuidar da nossa integridade psíquica. Ele fala muito isso, porque tudo nos chama para trás. Tudo nos chama para o negativo. Eu não acredito que eu sou capaz disso. Oxe, você é Deus? Deus está te avaliando ou é você que está se avaliando de uma maneira tão negativa, né? E aí, é muito interessante que Haroldo fala assim, né? A desintegração atinge pessoas muito amadas, a humanidade inteira, e como expositor espírita, minha obrigação é de rogar que cuidem da integridade psíquica. Como? Que tenham o hábito da prece, da água fluidificada, que vigiem sua rotina, porque ela diz da sua sintonia. Tenha cuidado como você faz as coisas. Olha que interessante. Como se alimenta, como se locomove. Cuide de você e entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar. E que nós precisamos mais de aceitação e resignação do que de coragem de romper portas. Liberdade
não é fazer o que se quer. Vocês já devem ter ouvido muito isso, né? Liberdade é, com sabedoria, fazer o que precisa ser feito, sempre sob a égide do Pai, né? E aí tem uma mensagem de Bezerra que ele fala que toca muito o meu coração. Eu vou ler aqui para vocês, é uma mensagem pequenininha. Ele diz assim, ó: fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. A partir daí, os espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes. Então, estamos no nosso posto de serviço, gente. No nosso posto de serviço, a gente gera fluido, esse fluido gera uma luz, que no meio dessa turbulência, dessa escuridão mental que passa o nosso planeta, nós seremos achados. Opa! Brilha a vossa luz. Lembram-se do Cristo? Brilha a vossa luz. Por quê? Porque o Cristo sabia que num dado momento a gente ia passar por isso, tudo que a gente está passando, e que precisaríamos ser resgatados do meio da inferioridade. O que é que vai nos resgatar? A nossa luz. Brilhe a vossa luz. Pode passar. É preciso que a gente reviva o Evangelho do Cristo. Esse Evangelho, o nosso irmão Henrique estuda com a gente lá às terças-feiras. Eu sou suspeita para falar, né? A minha irmã, meu marido também estão lá. Eu sou suspeita, mas eu fico encantada com esse projeto da FEB, da gente fazer uma releitura do Evangelho. Porque muitas vezes a gente pega o Evangelho só na hora do culto do lar, né? Depois a gente guarda na gaveta. A Ivete Zampa, né, lá da nossa casa, dizia: a gente guarda o Evangelho na gaveta obsessiva. Né? Então, a gente precisa tirar e começar a aprofundar. Conhecer o Evangelho, meditar. A gente precisa entender o que está se passando para sentir e viver. Esse é o nosso grande momento dentro do processo de regeneração, dentro desse processo aí de melhoria. Segue com Cristo. Conheça, medite. Meditar não é ficar não. Meditar é refletir. Tá? Reflita, sinta e viva. Existem, então, maldades infinitas que nunca vão acabar? Não. Existe a eternidade do mal? Não. Quem acaba com o mal? Nós. Nós. Adianta pedir a Deus para acabar com o mal? Não. A gente pode pedir a Ele força para saber conviver com o mal. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe, que o nosso domingo seja de muita luz. Doutor Bezerra, a gente está tudo aqui, ó. Né? Está todo mundo aqui. Que Jesus nos ilumine, Deus nos abençoe. Muito obrigada. Nós agradecemos, né, muito a alegria que a nossa irmã trouxe para a nossa manhã, né? Muito obrigada, Nádia, por esse estudo tão lindo, né? Que nos fez tocou nossos corações, nos deixou emocionados e felizes, tá? Leve nosso abraço carinhoso para você, sua família e a família Selvi também, tá? Nossa família Vinha de Luz. E agora nós vamos fazer a nossa prece para podermos finalizar esse primeiro momento e seguirmos para o segundo momento do dia, que é dos passes. Vamos mais uma vez acalmar nossos corações e agradecer ao Pai por esse momento tão lindo que vivenciamos aqui agora
e te pedir, Pai, pedir a espiritualidade amiga que nos envolva com esses fluidos amorosos, fluidos de cura, fluidos de paz, que possamos, Senhor, receber essa luz que vem de Ti, para que a nossa luz possa brilhar sempre. E assim te pedimos, Pai, para encerrarmos esse primeiro momento na Tua doce e bendita presença. Graças a Deus.